Então eu queria ouvir um pouco mais de vocês antes da gente entrar no mundo do Open Finance. E quem vai querer começar hoje? Vamos começar pela convidada de honra, que é de ciências atuariais. Temos que aproveitar, não sei quando vai vir outra aqui. Então. Tem que aproveitar. Ó, quiser, depois passo mais indicações de atuários para participar aqui. A turma da faculdade. A turma da faculdade, ó. Eu ia fazendo essas migrações diárias, buscando preencher alguma lacuna que eu vi em mim, né? Então eu comecei lá na área de produtos, que era uma vontade que eu tinha. Aí senti falta de estar mais próxima do cliente, fui para a área de planejamento comercial. Aí eu queria entender um pouco também com você o seguinte, o Biro vai acabar mesmo com o Open Finance? Não precisa de... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Data. Meu nome é Gabriel Pereira e eu escrevo semanalmente para vocês na newsletter da Let's Open os principais acontecimentos desse mundo, os principais insights e tudo que tem acontecido. Então, eu tô varrendo a internet para que você não precise ficar ali perdido todos os dias procurando notícia, aí eu já te mando classificado e já facilito o comecinho da sua semana. É de graça, é só entrar lá em letsopen.com.br e assinar. E aqui no nosso podcast, a ideia é a gente ouvir um pouco dos bastidores da indústria, ouvir aí as vozes que estão construindo o Open Finance. E hoje também é um episódio super especial porque a gente vai conversar com pessoas aqui com um ponto de vista de um tipo de player, né? Um ator desse ecossistema que a gente não tinha falado ainda. Então, que são os Biros, né? Hoje, eu já tive até um episódio que eu gravei, que foi lá no FinTouch, lá, enfim, 2022, mas foi super pontual, etc. Mas a gente vai ter a oportunidade de aprofundar e a gente vai conversar com um time da Serasa. E hoje eu tô aqui com a Carol, que é a Carolina Rocco. Só pra fazer uma breve introdução, ela trabalhou no Patria no início da carreira dela, no fundo de investimento, né? Tem mais de 7 anos de experiência na Cielo, onde passou por time de produto, comercial e analytics. E nos últimos 2 anos já está atuando na Serasa, hoje como Product Solutions Manager. Então tem olhado aí diferentes formas de levar produtos do Serasa para o mercado, trabalhando aí com, enfim, até nessa mudança um pouco aí de posicionamento de oferta de produto que eles têm feito nos últimos anos. E trouxe também para a gente conversar a Angélica Tosetti, que é a primeira cientista atuarial a participar desse podcast aqui. Eu sei que deve ter umas 500 pessoas que são formadas nisso no Brasil hoje, então é muito especial trazer alguém aqui no podcast. Ela já trabalhou em consultoria, também na indústria de seguros, e nos últimos 7 anos faz parte do time da Serasa com um olhar de dados. Hoje ela é gerente de modelagem e pode ajudar a gente nessa pergunta de o que a gente faz com os dados do Open Finance, que é algo que a gente se pergunta quase todos os dias e nem sempre a gente tem a resposta. Obrigado por receber vocês aqui, por vocês estarem disponíveis aqui para contar pra gente um pouco da história e do que vocês andam fazendo aí no Open Finance. Obrigada a você pelo convite, Gabriel. Uma honra pra gente. Obrigada. E estamos aqui. Boa, muito bom. Como de costume, acho que assim, eu gosto, antes da gente entrar todo nesse aspecto, enfim, do que fazem no negócio, etc., querer conhecer um pouquinho mais de vocês, saber da parte pessoal, da onde que vocês são, enfim, como é que você foi cair em ciência atuarial, como é que você foi, enfim, como é que você foi pro Patria e depois falou, putz, não quero mais seguir esse mercado, eu vou, enfim. Então eu queria ouvir um pouco mais de vocês antes da gente entrar no mundo do Open Finance. E quem vai querer começar hoje? Vamos começar pela convidada de honra, que é de ciências atuariais. Temos que aproveitar, não sei quando vai vir outra aqui. Então. Tem que aproveitar. Ó, quiser, depois passo mais indicações de atuários para participar aqui. A turma da faculdade. A turma da faculdade, ó. Não, atuário já era difícil achar na época da faculdade. Formado, então, porque a turma termina, não é... É difícil, né? Pouca gente termina. Não, e até você comentou, né? A gente tava falando um pouquinho antes, né, de começar da faculdade. O pessoal brincava ali na FEA que tinha um túnel de atuários. Então, porque o pessoal mesmo da FEA falava, nossa, mas você faz atuário? Eu não conheço ninguém que faz atuário. Então, ali dentro da faculdade já tinha um mito que será que existe? Será que não existe? Exato. Eu lembro que era tipo 50 alunos uma turma, isso, né? Sendo que as outras eram, sei lá, 200 alunos. Isso mesmo. Então, era realmente um túnel e a gente aparecia assim, meio do nada. Mas, então, até da escolha do curso, né?
eu não sabia se eu ia fazer economia ou estatística. Eu queria trabalhar, meu objetivo era trabalhar no mercado financeiro. Na adolescência eu gostava de brincar com aquele Folha Invest. Acho que isso, Caraca, acho que isso denuncia idade, tá? Mas... Eu lembro disso. Então eu gostava de brincar com aquilo. E aí eu vi que tinha atuária, que era uma coisa que meio que mesclava os dois. E o mercado estava carente disso. E aí eu fui me arriscar nisso. Aí fiz faculdade, não fui para o mercado financeiro. Acho que por pura demanda ali, na época que já estava na faculdade, as empresas de auditoria e consultoria ficavam muito rodeando ali para contratar já como trainee. Aí comecei minha trajetória na Ernst Young justamente ali como trainee. Aí nisso, depois já fui para o mercado de seguros. Aí começar de novo a denunciar a idade, né? Fui para a Marítima, que nem existe mais esse nome, né? Já atendi muito... meu pai, né, família tem uma oficina de, aqui em São Paulo fala funilaria, no Rio é lanternagem, Olha, essa palavra desconhecia. Eu nunca tinha Tá ouvido. vendo? É Aprendi cultura, uma coisa cultura. nova hoje. E aí a Regional. gente atendia também Marítima lá, então os nomes de seguradora eu conhecia pelo lado disso, quem fazia seguro alto eu acabava sabendo os nomes. Exato. Aí ali eu trabalhava na área de produtos, GRE, que era tudo não alto. Aham. Aí depois disso eu fui para Porto, trabalhei na área de atuarial mesmo, de reservas técnicas. Não me encontrei muito ali. Vi, apesar da formação, eu queria uma coisa mais voltada para modelagem. Aí nisso fui para Resseguro, que é um mercado muito extenso e bacana também no mundo ali de seguros. Nisso eu me aproximei de modelagem. Uhum. Aí eu tive a oportunidade de ir para a Serasa para focar nessa parte de modelagem. E mais assim, putz, entre brincar ali no Folha Invest e começar a calcular a probabilidade de ocorrer um sinistro, imagino que deve ter dado pra rir e chorar nesse meio do caminho. Deu vontade de desistir várias vezes, porque eu não fiz história, né? Coisa tipo, com certeza. Mas aí acho que foi um rumo mesmo que eu fui levando assim de modelagem. Fui para a Serasa com foco de modelagem em seguros mesmo, que também faz parte também da minha gerência, também foco nisso. E aí a oportunidade do Open Finance, ela surgiu ali quando o mercado brasileiro começou a falar disso, já na Experian lá fora, né? Já existia isso em UK, Estados Unidos. Aí veio a oportunidade de trazer ideia, até a gente vai abordar mais isso, né? O categorizador que a Experian já tinha lá fora de transações Legal. e tal, de trazer toda essa expertise para cá e de começar a construir modelos. Legal. E como é que foi, assim, nesse meio do caminho, assim, eu fico pensando assim, como é que, por exemplo, a sua experiência trabalhando com cálculo atuarial e tudo mais, como é que isso... Você traz isso para uma parte de modelagem, sei lá, de crédito ou de outras coisas. Como é que essa experiência sai de um lugar e vai para o outro? Eu queria ter Perfeito. Foi uma grande mudança na minha carreira quando eu saí ali da Porto e fui para a Serasa, né? Até o mindset mudou muito, porque o mindset eu calculava carteiras, né? Você vem para um birô, o que importa é o CPF ou um CNPJ. Você muda o método de cálculo, o método de metodologia. Ali era muito ali na Porto, pensando em Monte Carlo, pensando em risco de carteira, risco de catástrofe, outro tipo de target, né? Outro tipo de objetivo. Quando eu fui para a Serasa, esse mindset foi, acho que, o mais difícil. Aí, quando vira a chavinha, você começa a pensar em birô, é engraçado. Você começa a unir os mundos. Como tudo tem intersecção. Eu preciso chegar no nível do CPF do Gabriel, do nível CPF da Carol, para conseguir modelar também a carteira. Então, eu consigo mais precisão ainda nos meus cálculos, tá? Então, mas esse mindset, acho que foi o maior salto, assim, de carreira que não foi fácil. Foi uns 6 meses ali de aprendizado e virar a chavinha para birô. Legal. E aí você já passou por lá, você já tá lá há 7 anos, né? Isso. Como é que foi essa época Bom, 7 anos atrás, muita coisa estava diferente, os próprios consumidores, imagino que os produtos também. Queria só entender um pouco desse histórico, assim, até na visão de carreira, assim mesmo, Sim. sabe? Porque... A forma com que se avalia crédito hoje, eu acho que, enfim, tem mudado bastante. Muda né? constantemente. Quando eu entrei ali, né, 7 anos atrás, era muito para foco mesmo de trazer essas variáveis de crédito para o mundo de seguros. Porque as seguradoras já usam essas variáveis da Serasa em forma de score, tá? E aí cada seguradora utiliza de uma forma. Tem seguradora que quer utilizar crédito puro, tem seguradora que vai utilizar olhando um outro viés, mas ainda sendo, como a gente é birô de crédito, olhando essas variáveis de crédito, mas olhando uma outra target, tá? Então, e é o que você mencionou, né? Esse mundo de modelar crédito sempre foi mudando, de modelar também qualquer ali fraude, qualquer target ali que a gente imagina, porque as variáveis também foram mudando muito. Então, o birô foi sendo enriquecido,
né? Acho que o maior passo que a gente pode ver nesses 7 anos, é até falando de um pouquinho de carreira, eu entrei ali como especialista e fui para coordenação, depois, né, fui para esse passo de gerência. Mas foi mudando muito, acho que o maior passo ali que eu lembro antes do Open Finance foi o positivo. Eu até faço muito essa intersecção quando eu tô falando com a Carol, com o pessoal. Eu falei, gente, quando a gente está construindo o banco de dados, né? Quando veio o dado do positivo, que é um dado que os birôs, né, tem esses dados aí, os birôs de forma igual, só que cada birô vai trabalhar de um jeito, é aí que cada um se diferencia, né? Esse dado do positivo introduziu uma visão que antes eu só tinha uma visão do restritivo do Gabriel. Então eu tinha noção de se você tinha tido negativação ou não no histórico, de até 5 anos, e tinha uma informação de consultas do que o Gabriel tinha sido consultado, do que a Carol tinha consultado, cadastrais, e isso foi aumentando, né, o leque de variáveis que a gente conseguiu com o positivo. Que com o positivo eu tenho uma visão de todo o produto de crédito que você tem, que você adquiriu, e se você está sendo bom pagador ou não. Então, acho que... E agora a gente tem os dados do Open Finance. Então, acho que o que mais muda ali no mundo de birô é que cada mês, cada dia é um flash, eu brinco ali. E com esses dados novos, a gente consegue mais precisão ali na target. E a tendência é que a gente vai ter ainda mais... Tudo bem que eu acho que a principal é o que a gente está trabalhando agora, mas tem outras fontes de dados que vão acabar surgindo ainda aí para frente e tal. Mas, antes de a gente entrar lá também, eu quero entender um pouco aí como é que Carol veio parar nesse mundo, né? Porque até quando, assim, eu lembro da época de faculdade, muita gente que queria muito trabalhar pro Pátria ou para lugares assim e tal, e continuar lá, né? Então era um negócio meio um funil, assim, o pessoal entrava e queria seguir, tinha gente que ia para um outro lugar para depois tentar entrar e tal. E é um mercado completamente diferente, né? Queria saber um pouco como é que foi o seu início de carreira e, enfim, como é que foi um pouquinho da sua trajetória. Eu fiz uma faculdade que era muito voltada para o mundo do mercado financeiro. Então... Eu amei a faculdade, mas foi quase uma lavagem cerebral, assim, de você começar a olhar para esse mercado com outros olhos. E me interessou muito. E aí eu acabei entrando no Pátria. Eu, na verdade, no Pátria, trabalhava na área de relações com investidores. Então, era uma área muito legal, né? Eu nunca tive vontade de trabalhar na parte mais, vamos dizer assim, técnica, né, de avaliação de empresa, que o time de investimentos e de private equity especificamente fazia. Mas essa área de relações com investidores, para mim, era muito legal, porque eu tinha muito contato com pessoas físicas, fundos que investiam na gente e também com os executivos que trabalhavam nas empresas que a gente investia. Porque a gente tinha que pegar as informações desses executivos e repassar para quem estava investindo na gente, né? Transformar aquilo em, enfim, informação útil, relatórios e tal. Então... Como é que era da notícia ruim? Era difícil. Era difícil. Mas foi uma experiência muito legal. Mas eu fiquei quase 2 anos no Pátria, 1 ano e meio, quase 2 anos, mas aí eu percebi que, na verdade... É muito legal o mercado financeiro. Eu vou casar com um cara que trabalha no mercado financeiro, então não abandonei por completo. Mas não era para mim. Eu já tinha, né, enfim, por ver meu pai trabalhando com isso e amigos e tal, eu tinha uma vontade de trabalhar em outro tipo de segmento, com produtos e tal. E aí, estava recém-formado, falei, ótima oportunidade para prestar um trainee e fazer essa mudança de carreira, mas ainda no começo, né? E aí acabei prestando alguns trainees e escolhi trabalhar na Cielo. E aí na Cielo entrei como trainee, foram mais de 7 anos lá. E com algumas experiências em áreas diferentes. E aí eu ia fazendo essas migrações de áreas, buscando preencher alguma lacuna que eu vi em mim, né? Então eu comecei lá na área de produtos, que era uma vontade que eu tinha. Aí senti falta de estar mais próxima do cliente. Fui para a área de planejamento comercial, onde eu tive bastante contato com o cliente, bastante desenvolvimento também da minha parte de analytics, porque a gente, né, fazia estimativa de meta e tal. E aí, gostei muito desse negócio de analytics e acabei indo para a área de analytics mesmo. E aí, bom, 7 anos nessa jornada, fui convidada para vir para a Serasa, porque, né, eles estavam começando a montar a área de Open Finance
E aí era um convite para eu poder voltar para a área de produtos, que me interessou bastante, para trabalhar numa coisa super nova. Legal. Né? Isso era 2021. Você já tinha tido algum contato com o Open Finance? Não tinha. Na entrevista, né? Olha, então Open Finance é isso? Eu falei, tá bom. Mas espera aí, me dá um tempinho para dar uma pesquisada, mas nem tinha sido lançado ainda, Você né? nem estava entendendo a roubada que estava entrando. Nem entendi. Mas imaginei quando eu comecei a ler os relatórios do Banco Central e falei, nossa, esse negócio aqui é complexo. Mas achei o máximo poder participar da construção de uma frente nova dentro de uma empresa já tão consolidada e tão conhecida. E uma frente nova, na verdade, no mercado de forma geral, né? E assim, para vocês, fico imaginando como é que foi o... É que óbvio que nunca é um dia, assim, mas assim, o dia zero do Open Finance na Serasa, porque já adianto aqui que são frases que eu não concordo, mas já ouvi isso. Os birôs vão acabar, já discutimos isso aqui uma vez, mas como é que por exemplo, você vai começar um tema novo, onde talvez o papel da instituição não está totalmente claro, porque é muito mais óbvio para a instituição financeira, né, etc. E que é um negócio que vai mudar, vai impactar diretamente o negócio de vocês, né? Então eu queria entender um pouco como é que foi esse início, né? Vocês já tinham referência de outro país, mas até entender o papel que vocês queriam ter e ter os produtos e a atuação de hoje, como é que foi esse começo? Eu acho que a Angélica pode falar melhor, porque do começo ela tava e eu cheguei um pouquinho depois. Para mim, esse começo foi bem claro no sentido que era informação nova para compor o birô, justamente para sempre retroalimentar e a gente ter produtos melhores, tá? Não era nem a visualização de tipo, vou ter um categorizador, vou ter um score, vou ter uma renda, capacidade, que são os produtos hoje que a Serasa tem, ou de mais outros produtos. Para mim era muito nítido que era uma oportunidade de dados novos para conseguir modelos otimizados ali para o cliente com a target que ele quisesse. Tá? Então, era uma lacuna de informação que hoje o Birô não tinha e é uma oportunidade de ter. E aquilo que até a gente brinca, eu que vim do mercado de seguros, a gente sempre fala que lacuna de informação você preenche com preço. Então, como a gente ia ter mais informação, eu tenho mais precisão no modelo e consigo dar uma taxa mais assertiva para as pessoas, adquirindo ali o melhor crédito para elas, o melhor preço, seja qual for o objetivo do cliente que a gente tiver. Tá? Então, para mim, isso estava muito claro no objetivo de vamos entrar no Open Finance. Tá? Agora, você até mencionou do dia zero, né? O dia zero foi, eu lembro muito bem do meu líder me falando assim, olha, eu tinha acabado de voltar de licença maternidade do meu filho mais novo, então era ali final ainda de 2020 e a Serasa já estava, a gente vai trazer essa inteligência do mercado lá de fora para o Brasil. Aí eu lembro só de pensando eu vou falar com quem? Você vai falar com o time da Bulgária, tal. Eu só pensando meu dia zero foi, então eu tenho que começar a arrumar uma agenda. E era uma agenda engraçada, porque a Bulgária tá 5 horas na nossa frente. Então, ou a gente conseguia marcar a reunião 8 da manhã, 7 da manhã. Então, eu lembro o meu dia zero foi organizar agendas para falar com o time global. Eu tenho visto um padrão aqui, assim, de geralmente... Quem sai de férias ou licença, etc., sempre volta com um presente, assim, né? Sempre teve uma decisão e você acaba ganhando alguma iniciativa nova. Eu acho que assim, bom, agora que ela consegue dar conta de 2 filhos, eu acho que ela dá conta mais desse projeto. Mais um filho. Mais um filho. Tinha um desafio adicional, eu concordo com a Angélica, sempre foi visto como uma oportunidade de você agregar dados muitos dados que a gente já tinha dentro de casa, mas preenchendo lacunas, né? Mas tinha um desafio adicional que era, a gente via muito a Experian, né? Então, para quem não sabe, nós somos a Serasa Experian. A Experian é uma empresa do Reino Unido e que atua em diversos outros países. Então, a gente tinha um acesso muito fácil ao time do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Europa, de forma geral, para trocar experiência. Mas quem trabalha com Open Finance sabe que as regulamentações são parecidas, mas não são iguais. Sim. Então, a forma de atuação de um birô de crédito no Reino Unido, no Open Finance, é diferente de um birô de crédito aqui. Lá tem a figura do TPP, por exemplo, lá do terceiro, que, enfim, consegue participar do Open Finance. Isso, consegue ter acesso ao dado. Tá? Isso, que não é o caso aqui. Então, essa também foi uma
uma barreira que a gente teve que ultrapassar ou compreender para ver como que a gente ia se posicionar, de que forma a gente ia poder atuar, né? E aí foi um trabalho extenso de entender juridicamente, de forma regulatória, né? Como que a gente poderia atuar, ter acesso a esses dados, enfim, não sendo um participante direto do Open Finance. Porque para você preencher essa lacuna, você precisa receber essa informação de algum lugar, exato, né? Exato. Diferente dos outros. Exato. E aí eu já escrevi isso alguma vez, assim, que eu acredito muito, assim, que vocês têm oportunidade, aí não sei se vai fazer sentido para vocês ou não, mas porque a marca de vocês é muito conhecida pro público final, assim. Então, na minha cabeça, pô, ninguém me falou nada, eu tô chutando, tá? Você já tem um posicionamento já tem falado de uma maneira diferente sobre dívida, sobre arrumar a vida, etc. O pessoal brinca muito, né? Ah, meu nome tá no Serasa e tal. Mas tem oportunidade, talvez, até de fazer um agregador ou qualquer coisa do tipo para o consumidor final, sei lá, para ajudar esse cara, para você conseguir o dado. Porque você já tem essa capilaridade, etc, etc. E ter a própria informação direto, né? Não necessariamente ter que fazer via um cliente seu para trabalhar com ele ali também, né? Sim, a gente consegue atuar das duas formas, na verdade, que é o que a gente faz hoje. Então, e dentro da Serasa a gente tem as frentes distintas, né? Tem a frente, as BUs que olham muito mais B2B, tem as BUs que olham diretamente o consumidor. Então, a gente tem ferramentas e canais distintos e a gente usa os dois, né? Então, a gente consegue coletar, né, informação direta do consumidor nos canais que a gente tem contato já com ele. E a gente consegue também desenvolver solução B2B para o Open Finance, né? Então, um Analytics para ajudar esse nosso cliente que está querendo fazer análise do consumidor final dele, usando a inteligência que a gente está desenvolvendo, né? E aprimorando. Eu acho curioso, porque assim, eu fico, talvez como cliente, eu falo assim, pô, o Serasa pode estar pedindo para eu compartilhar. Pô, ele já sabe, pô. Se eu tiver com o nome sujo, ele já sabe, já. Mas eu tava... assim, o Serasa tem que falar com o pessoal do CRM, porque todo e-mail que eu recebo, eu sempre vejo. O Serasa eu sempre vejo. Porque eu recebo uns, assim... tipo... sei lá, vai ter alguma coisa de renegociar dívida. Feirão limpa nome. Aí eu falo, ferrou, mano, eu tô com meu nome sujo, tô recebendo isso aqui, eu tô com meu nome sujo. Aí eu entro pra conferir, toda hora eu vou e confiro, assim, mas então, eu sempre recebo, eu sempre abro, então eu sempre vou conferir, assim. É o objetivo alcançado. Não, a taxa de abertura deve ser alta, eu sempre abro. Não, é uma marca muito confiável, né? O Feirão Limpa Nome é uma experiência muito legal. A gente, às vezes, né, os funcionários podem participar como... eu fui nessa... Teve agora, né, Nossa... Março. Foi março. Foi até o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Que choveu horrores em São Paulo, alagou o Largo da Batata, onde estava sendo feito, alagou até a baleia da Faria Lima. Mas o pessoal tava lá buscando. E é bem bacana essa aproximação, né, que tem ali com... É isso mesmo, que daí tem até uma área ali na Serasa que é focada para isso, direto para o consumidor. Então, essa área daí ficam alguns responsáveis e a gente pode se voluntariar para participar ali da renegociação da dívida. E é bem bacana, o consumidor chega, a gente explica. Uma que eu atendi, ela até fiz um fluxo de caixa ali para ela. Então, acho que um dos objetivos da Serasa, e até com o Open Finance, tá? É educar financeiramente o consumidor. Porque hoje é nítido. O pessoal que chega ali, até minhas amigas, muita gente pergunta, mas quem chega ali, né, para negociar a dívida? Você tem de tudo, mas o que eu mais senti é gente que não tem vida financeira, assim, não é nem questão de... É aquela educação básica financeira que a população não tem. Sim, sim. E eu acho que essa é uma oportunidade de nome, eu já fiz textos, assim, comentando sobre isso, é que eu tenho uma sensação de que a maioria dos agregadores, não tô dizendo se é certo ou errado, não, porque cada um tem a sua estratégia, tem coisas que eu acho que nem, enfim, faz sentido e tal. Mas a maioria me parece que são produtos feitos pra gente que já tem uma determinada renda, assim, porque... ele tá juntando o saldo de várias contas e sei lá, e aí o insight tem a ver com tirar saldo de uma conta para outra. De repente, eu tô negativo nas duas, não tem de onde tirar de uma para outra. Então eu acho que, naturalmente, eu acho que vocês têm essa oportunidade, já tem essa relação com os clientes também, e sem dúvida é a maior parte da população, né? Então eu sou super fã, assim,
dessa possibilidade, assim, desse caminho que tem. Então, acho super legal, assim. Hoje a gente tem 70 milhões de inadimplentes no Brasil. É muita coisa e o número está crescendo, né? E você comentou há pouco, né, sobre, poxa, mas por que de repente a pessoa iria querer compartilhar os dados com a Serasa se eu já sei que ele está negativado? Ele pode pensar, né? Falar, você já sabe, pô. Pode, mas... Você já sabe que eu tô ruim. Eu não... Mas aí é que tá, na minha opinião, a beleza dos dados de Open Finance. Te fala tão mais do que só você estar negativado. E muitas vezes pode até te dar a explicação do porquê essa pessoa está negativada e como ela pode sair daquela situação. Porque você vai entender o perfil financeiro dela, com o que ela está gastando, quanto que está entrando. E outra coisa também, né, que o dado de Open Finance traz, que hoje era uma visão míope, é o quanto que a pessoa está transacionando ali em Pix. Sim. O quanto que tem até gente que não é nem... Tem dois perfis, né? Tem o informal, que recebe dinheiro. Então, hoje ele não consegue crédito. Eu sempre dou o exemplo de uma diarista. Putz, ela consegue tirar por mês, às vezes, R$2,5 para mais. Só que hoje, se ela for pegar um cartão de crédito em qualquer grande banco, ela não consegue comprovar essa renda. Exato. O Open Finance vai trazer uma forma dela comprovar essa renda. Exato. Antes de eu entrar na parte da B2B da coisa, vamos dizer assim, da experience, etc., eu queria ainda explorar só mais um ponto, que quando a gente tá falando das pessoas físicas aqui e tudo mais, tem umas ações lá fora que eu acho que também vão acontecer aqui, e pode ser que já esteja acontecendo e eu não tô super por dentro, que assim, é muito forte você usar o argumento de vamos trabalhar para melhorar o seu score, vamos construir, vou te tirar do negativo, são argumentos fortes para a pessoa compartilhar informação contigo e tudo mais. E lá fora, e aí vocês devem ter esses exemplos por conta da Experian também, existem algumas empresas que estão trabalhando só com isso, assim, né? Então ele cria um mecanismo de que onde a pessoa consegue pagar, receber e etc, e construir um negócio para melhorar o score e tal. Então acho que é uma oportunidade também, né? Você tocar esse lado. Sim, a gente faz isso. A gente já está olhando para essa frente. E aí eu acho que, na verdade, de forma geral, na minha humilde opinião, é onde a gente tem muita oportunidade ainda no mercado de Open Finance de forma geral. Porque não adianta nada você prometer que você vai melhorar o score ou ajudar ele a renegociar as dívidas dele ou qualquer tipo de benefício se você não vai realmente entregar aquilo para ele, né? E o que está por trás de você entregar o benefício que você está prometendo? Você saber usar aquele dado, né? Ou você ter uma ferramenta que te ajude a fazer o analytics ou um time robusto de analytics que efetivamente saiba usar aquele dado. Então, hoje a gente vê que tem ainda muita oportunidade para você efetivamente entregar o benefício que você está prometendo, né? A nossa diretora lá de produtos, ela sempre dá o exemplo que ela estava navegando em algumas contas digitais, criando umas contas digitais para ver a experiência, né? A jornada de Open Finance. E ela fala que ela compartilhou com uma instituição financeira uma conta dela em uma fintech, que era uma conta onde ela tinha R$20. E ela compartilhou informações dessa conta onde ela tinha R$20 com uma instituição financeira grande. E aí, no dia seguinte, a instituição financeira falou para ela, por que você compartilhou seus dados comigo? Agora você teve acesso a uma nova linha de crédito. Daí ela falou, claramente, não olharam os dados da fintech que eu compartilhei. Porque eu só tinha R$20 lá e quase nenhuma movimentação. Né? Então, ela bate muito nessa tecla e eu acredito muito nisso também. Você perdeu o cliente nessa, porque você prometeu um benefício que, na verdade, é um benefício, né, que a pessoa olha e fala, mas realmente você usou meus dados, né, pra fazer isso? Fica incondizente, assim. Né? E, além disso, será que era isso que ela estava buscando? Uma nova linha de crédito? Será que talvez o benefício que ela buscava não era alguma outra coisa? Que se tivessem olhado os dados dela, poderiam ter entendido melhor qual era a necessidade dela naquele momento? Vai né? ver, já tinha aquela oferta lá, já e aí só soltaram. Mas eu já vi eu tenho escutado um pouco de tudo, assim. E havia um outro exemplo, e acho que é o mais difícil do Open Finance de entender o que está acontecendo, é assim, ver a jornada é muito fácil. Tá lá a jornada, qualquer um que vai entrar vai ver. Mas as ofertas, nem todo mundo recebe as mesmas, né? Então, para você saber o que está acontecendo, é um desafio um pouquinho maior. Mas eu ouvi uma esses dias que eu achei legal até, que foi um cliente que compartilhou dado de uma instituição para outra,
E a instituição de onde ele era o dono dos dados ali, de onde estavam os dados, enfim, entrou em contato com ele para assim, olha, eu queria entender se eu consigo te ajudar com alguma outra coisa, se eu não tá satisfeito, não sei o que e tal. Então, eu sei que essa pessoa é um cliente de alto valor, infelizmente não é a minha realidade, mas ninguém vai me ligar. O case não aconteceu com você. Eu compartilhei um monte de dados, ninguém me ligou, assim. Então, eu já vi que não é, sabe? Tá rolando lá em cima na câmera. Mas, assim, óbvio, né? Não dá pra todo mundo também ficar ligando pra todo mundo compartilhar dados. Você vai ter que botar um monte de central só pra isso. Claro, claro. Mas foi um negócio que aconteceu, assim. Queria voltar nessa parte da Experian, essa história de, beleza, temos já, não saímos do zero, temos algum histórico, temos aprendizado de outros países. Que aprendizados eram esses que teve coisa que vocês olharam e falaram assim, putz, aqui vai ser animal, e chegou aqui e falou, não é bem assim, aqui é um pouco diferente. Então, imagina que deve ter coisa que ajudou, deve ter coisa que vocês viram que, putz, não era aquilo. Eu queria saber um pouco mais dessa história também. Perfeito, acho que eu vou começar falando então um pouquinho do categorizador. O categorizador é o insumo básico, assim, né, para você recebeu aqueles dados de Open Finance que são, tá chegando tudo ali, como é que eu vou usar aquele dado, né? E até hoje é uma dificuldade, né? Até a Carol comentou do exemplo ali da diretora de produtos, né? Que hoje é isso, a gente tá vendo também que a gente tá tendo que educar as instituições financeiras de como usar os dados. Porque o pessoal, o que todo mundo sabe? É muita informação, é muito rico, mas como eu uso, aonde eu uso. Então, o categorizador, ele chega ali de uma forma de vamos primeiro organizar esses dados para ter um arroz com feijão, para saber como usar isso, tá? Então, o categorizador era uma coisa que já tinha sido feita ali por uma área de Data Lab ali de UK, lá da Experian, e tinha outras unidades da Europa da Experian usando, e o próprio Estados Unidos, e a gente trouxe para o Brasil, tá? Qual que é a grande diferença? Que daí você vai dizer, Angélica, mas um monte de gente tem categorizador. Perfeito. A grande diferença do categorizador da Serasa é que, em vez de ser um PFM, que olha ali mais no text mine, de interpretar que Carrefour é mercado, que Pão de Açúcar é mercado, não, a gente tem um time, tá? Que daí no começo eram até 19 pessoas. Hoje tá um pouco reduzido porque tá no momento de manutenção, mas... São 8 pessoas hoje em dia ainda. Hoje assim. Temos 8 pessoas olhando diariamente, tá? Os dados e categorizando. Então a gente tem 134 opções de categorias, com opções de aumentar, tá? Até já dou spoilers aqui pra Carol. E essas pessoas ficam ali diariamente olhando aquela categoria e categorizando em cima de uma dessas 134 opções. Tem opção de débito, opção de crédito, e elas vão colocar ali conforme elas julgam que é o melhor. Aí esse time, 3 pessoas sempre olham a mesma categoria, deu conflito, outra pessoa vai olhar. Tá? Isso usando uma base de dados reais, né? Para que você possa treinar da melhor forma possível. Isso, por exemplo, de alguma forma... também pode receber input do cliente em algum momento? Hoje não. E, na verdade, quando chega do cliente, eu só rodo o modelo que já está pronto. Não, mas eu digo... tá. Não, porque eu tô pensando, tipo assim, pensando na minha experiência, eu tô usando um PFM. Personalizar. E aí ele fez uma categoria que veio, e aí eu não sei lá, não sei quem fez a categoria, e teve um negócio lá que eu não concordo, assim, eu queria fazer do outro jeito, sei lá. Ou eu queria criar uma categoria que... Hoje a gente não personaliza as categorias que estão pro produto genérico, mas isso é uma das ideias também. Essa é uma ideia futura. E até a gente já tem planos de melhoria. Aí até você mencionou, né? O que veio lá da Europa e funcionou e não funcionou aqui. Primeiro, as categorias não são a mesma. Segundo, uma coisa que foi até difícil ensinar isso ali porque a gente ainda fala diariamente, o sistema é da própria Europa ali, né, do time lá, então a gente fala com eles diariamente, e é um modelo de autoaprendizado, tá? Então é um modelo que eu dou input, já é uma inteligência, é um modelo de machine learning que está sempre aprendendo, então os inputs que eu dou hoje, ele já tem um aprendizado de máquina todos os dias, os inputs que os annotators dão, mas então a gente teve que adaptar as categorias, a gente chama de tropicalizar as categorias. Esse foi um trabalho árduo. E outra coisa que é muito diferente no nosso mercado é como o brasileiro usa o cartão de crédito. Tem algum exemplo, tipo, de uma Tem. categoria, sei lá, assim, putz, isso aqui é do Brasil, isso aqui. Tem uma boa, eu nunca vou me esquecer desse exemplo. Porque, atrelado à categoria, a gente também diz se aquilo se a gente está falando de gasto, por exemplo, se é um gasto de vida básico ou se é um gasto supérfluo, né?
E aí, eu nunca vou me esquecer dessa conversa. A gente estava conversando com uma moça de Analytics lá da Bulgária e a gente estava falando sobre a categoria de renda de auxílio alimentação, né? Como chama? Pensão alimentícia, obrigada. E aí a gente falou para ela, não, isso aqui assim, é um custo básico, né? Não tem uma pessoa abrir mão dela. Imagina! Não, é claro que pode abrir mão. Daí a gente falou, você não tá entendendo, no Brasil... Isso aqui é uma das únicas coisas vão que... presas. Exato, a única Falei coisa... pra ela, tem celebridade que já foi preso porque não pagou pensão alimentícia. E ela ficou em choque, ela falou, nossa, aqui na Bulgária não. Aqui na Bulgária, se você tá apertado de grana, você fica lá uns 6 meses, 1 ano sem pagar a pensão alimentícia. Quando der, você retoma e tá tudo certo. Caraca. Eu nunca vou esquecer desse exemplo. Essas diferenças culturais. Aí outro exemplo que eu também lembro bem, que foi com essa mesma moça de analítica, ela era um pouco cabeça dura, né, cara? A categoria de pedágio. Porque para eles, ali em muitos lugares da Europa, você põe aquela tag no para-brisa e segue a vida, né? Aí eu lembro, mas não foi nem ela, era um outro moço que perguntou, tá, mas vocês param no meio da estrada pra... Sim. Colocar pra pagar o pedágio. Aí eu lembro que eu tive que abrir com ele no meio da reunião um Google, colocar pedágio de imigrantes. Pra ele entender que sim. Que tinha as cabines e as pessoas paravam, criavam fila. Aí você tem que falar pra eles. E sabe o que é mais curioso? Quando a gente vai num posto de combustível, a gente não desce no carro. Tem isso também, Não chegamos nesse detalhe, mas esse seria bom. Esse daria uma discussão boa também. Ia dar nó na cabeça dele. Não, uma vez eu fui eu aluguei um carro, não lembro onde, na Alemanha, sei lá. E aí tava com 2 amigos, a gente alugou o carro na fissura já de andar no carro e viajar. Entramos no carro e fomos, assim. E não perguntamos nada de combustível... Pedágio. A gente só saiu e foi. Botou lá no Waze e foi. Aí tinha que abastecer. Chegamos no posto. Não existe a figura do frentista. Aparentemente, gasolina, existem vários tipos. Também. E aí eu não sabia qual era o tipo do carro. Eu não conseguia falar com ninguém sabia me dizer. Ninguém falava inglês direito. Ninguém me respondia. Aí a solução foi encostar o carro num canto e ficar esperando um carro igual vir, abastecer e olhar o que queriam colocar. E botar igual, mas assim... Foi uma solução criativa, né? Ficamos lá, cara, não é possível, cara. Porque perdendo tempos europeus, mas... Perdendo tempo em euros. E eu acho até que se eu botasse qualquer um ia dar no mesmo, mas eu tava com medo. Bota esse troço, o carro para, tô ferrado. Vezes 5, pelo menos. Né? Então, pelo câmbio. Ia ser complicado. Mas nessa história, por exemplo, de categorias, putz... Quando eu penso em organizar minhas finanças aqui, sei lá, eu não consigo pensar mais do que 8, 10, sei lá. Essas 130 e poucas são individuais ou elas estão em grupo? Você tem uma tem os categoria aggregates, maior? tem. Então... A gente tem os brands, que a gente chama, e aí elas, por exemplo, até esse exemplo que a Carol falou, vamos falar de viagem. Então eu tenho o brand viagem, que vai abrir... passagem aérea, hotel. Entendi. Então a gente tem brands e tem essas categorias. Aí as categorias vão em 134, que a ideia é mesmo chegar ali no fino, mas tem os brands sim. E pra gente os dois são importantes, tá? Porque daí a gente utiliza, às vezes, até a Carol também falou, de qualidade de vida, se é bem gasto essencial, como uma pensão. Então a gente separa isso para depois criar os outros produtos de renda e capacidade e até conjuntos de variáveis para fazer os scores. O que a gente busca entregar com o categorizador, né? Por que a gente quis entrar num nível de detalhe tão grande? Porque você dá para o cliente, para o nosso cliente, né? Aqui porque a gente oferece esse produto B2B, a possibilidade dele ter o nível de detalhamento máximo. E aí ele utiliza isso da melhor forma possível. Então, inclusive, né? A gente estava falando aqui, eu acho que esse é um dilema grande de um PFM. É você falar, poxa, mas eu enxergo custo de supermercado como alimentação. Enquanto a Angélica enxerga só restaurante fast food como alimentação. Sim, né? sim. Então, se você está entregando, né, se a gente está entregando para o cliente um nível de detalhamento máximo, onde ele consegue distinguir o que é fast food, o que é restaurante, o que é supermercado, de repente lá na ponta, na ferramenta de PFM dele, ele pode agregar isso da forma que ele quiser. Ele tem mais liberdade de trabalhar com esses dados. E aqui a gente deu o exemplo do PFM, mas a gente enxerga o categorizador
como acho que a solução que tem mais possibilidades de CRM, caso de uso. oferta. Muito. Onboarding, análise de perfil do cliente. Então, entregar um nível de detalhamento grande, né? Por isso que são 134 categorias, a gente entende que dá mais liberdade para o cliente, Legal. aumenta o leque de possibilidades para ele. E aumenta o nosso leque de variáveis Também. internas para a criação de produtos. Perfeito. Eu conversei uma vez com uma empresa que também, só que na verdade o foco dela, eu não lembro se tinha agregação ou não, mas tinha essa parte de insights em PFM e tal. E eu tava meio que avaliando essa possibilidade. Eu falei assim, cara, eu não quero mostrar isso pro cliente, na verdade. Não agora, isso é um outro desenvolvimento. Eu quero pegar esses insights, o momento que você identificou olhando ali a conta dele, para eu usar isso para pensar na oferta, no CRM, etc. Porque era uma forma de usar internamente, assim, sabe? Antes de eu ficar robusto o suficiente para colocar isso para fora, eu quero usar dentro primeiro. Então, acho que é um caminho super legal, assim, de aproveitar isso para... Porque tem muito espaço, assim, né? A gente... Muito. Às vezes, você tem alguns CRMs mais avançados, mas se você pensar na mesma instituição, você tem um produto que usa isso muito bem, outro não usa tanto, então tem muito espaço. Tem um exemplo básico que a gente já ouviu de um cliente, que era um interesse que ele tinha no categorizador, para entender clientes que tinham automóveis. Para que ele pudesse oferecer, por exemplo, um seguro automotivo. E é muito fácil, usando um categorizador, você identificar quem tem automóvel. Se ele está gastando com pedágio, com posto de gasolina, estacionamento, ele tem automóvel, né? Então, esse tipo de informação... E aí eu vejo isso indo muito além do mundo financeiro. Entrando muito forte no mundo de varejo futuramente também, né? Sim. Você identifica, por exemplo, um cliente que tenha pet, porque ele está gastando em pet shop, E a gente identifica momentos de vida e também, lifestyle, né? Também. O meu fala muito aqui, eu sempre falo aqui, se pegar o meu, você vai achar que eu tenho 10 pets. Mas as minhas duas são premiadas, assim, eu vou no veterinário dia sim, dia não, e é só susto, passa mal em casa, chega lá e tá bem. Mas aí já tem que pagar. Mas você gastou dinheiro. Exato. E é isso do lifestyle, né, da pessoa, de repente, tá com filho, então ela tá gastando... Aquele momento, tá gastando com fralda, mas aquilo é lifestyle, né? Que na verdade é um momento de vida, não é um lifestyle que nem o pet. O pet já é um lifestyle que você vai gastar sempre. Não, momento de vida, eu virei pai de pet. É um momento... Momento pro resto da vida. Exato. E como é que, por exemplo, posso estar falando besteira aqui, mas me ajuda a entender. Vocês recebiam um tipo de dado antes de todas as fontes que vocês consomem para montar o birô? Inclusive é até interessante entender um pouco mais disso. E agora vocês estão recebendo, sei lá, um dado com uma granularidade diferente, num formato diferente e tal. E vocês estão acostumados a trabalhar com massas gigantescas de informação. E eu não sei, assim, já dava para começar... Como é que você faz para começar a treinar ou para entender esses dados? E até para ter massa suficiente, porque eu imagino assim, vocês estão acostumados a fazer com muita informação, então... Sei lá, minimamente você teria que ter bastante cliente para começar. Esse processo foi bem de formiguinha mesmo, né? Foi tentando lá juntar a base, mas o diretor de Analytics não espera muito, não. Ele falou, agora já dá, roda aí. Então, a gente faz protótipo, sim, mesmo sabendo que não vou ter o melhor resultado do mundo, porque eu ainda não tenho volume suficiente. A gente, em 2021, né, Carol? Já tinha uma V1 de V1 de score, que daí não era o maior volume que tinha, mas era o que dava para fazer com o que tinha na época. E aí, a ideia é sempre melhorando conforme os dados vão aumentando. Mas esse desafio dos dados que você comentou, é isso mesmo, mas acaba sendo, eu brinco que é mais um dia na firma. É tudo bem que é um dado muito diferente, mas é um dado que a gente aprendeu, e aí muito ali em Analytics mesmo, a gente entendeu como é que fazia esses produtos, muito quality gate ali do dado, tá? E aí todo esse conhecimento é repassado agora para o time de Data Hub, para eles fazerem toda essa ingestão de dados. Tá? Mas é um aprendizado, é um aprendizado constante, porque os problemas que chegam do dado transacional, eles mudam. Cada dia a gente vê problemas diferentes, tá? É até engraçado, às vezes, até dando um exemplo. A gente já viu transação que vem com emoji. Esse é ótimo. Tipo, ao invés de ser a descrição, é um emoji. Não vem nem Pix escrito, só vem um emoji que a gente não sabia se era amendoim, se era batata... A gente fez um bolão para cada um chutar o que era o emoji. Só que aí, se não vem uma descrição com palavras, você não consegue compreender, né? Eu já vi gente fazendo senha com emoji. Olha. Eu já vi essa conversa aí já. Então...
É, porque tem gente que também, tipo assim, usa o celular e não sabe escrever. E Sim, tem gente usa que muito prefere. recurso de áudio. Manda Mas enfim, acharam uma forma de fazer isso. Acho que isso é até um problema de segurança, assim, mas estavam usando. Então não me espanta aparecer lá a transação. Mas aí, então, daí esse das transações, daí a gente até. Eu tenho, né, reuniões semanais, ali tem um time olhando ali os annotators e de vez em quando eu falo, Carol, me ajuda, como é que eu vou definir o que é tal transação? Então é um trabalho mesmo diário, né, que a gente vai fazendo e um trabalho de formiguinha para ir alimentando isso e criação de produtos, tá? E essa é a importância da gente ter esse grupo dos que a gente, né, carinhosamente apelidou de annotators, que é esse grupo de pessoas que treina a ferramenta do categorizador. A gente, por orientação dos times de fora e até a gente entendendo melhor agora, não faz nenhum sentido a gente abrir mão desse time. Porque a gente precisa estar constantemente ensinando a ferramenta para que ela se aperfeiçoe cada vez mais e faça ajustes nas transações novas que estão chegando, para poder melhorar aquele machine learning. Até porque o mercado é dinâmico, né? Antes chegava uma transação X, putz, isso é com certeza loja de departamento. Não, agora isso pode ser cartão de crédito, isso pode ser... E mas vai entrando instituição nova também. Cada instituição faz da sua forma, então isso também precisa ser considerado. Mas aí, por exemplo, vocês acabam sofrendo um pouco com o tipo de cliente que deu consentimento. E vocês estão usando para, sei lá, de repente tem uma galera que nunca tinha dado e começou a dar o consentimento. E aí surge umas transações lá sei lá, meu irmão, aposta esportiva, sei lá. Sim. Como é que chega? Alguém levanta a mão lá e fala, acho que isso aqui é uma categoria nova. Primeiro, a gente está olhando métricas. A gente tem métricas de acompanhamento de performance. Performance ali é de quanto que os annotators estão concordando entre si e quanto que o modelo, porque ele dá um nível. Então, o que ele faz? Chegou uma transação, ele categoriza 134, um nível de confiança que ele tem para cada uma. Aí, o que ele tiver o maior nível de confiança é o que ele joga. É essa. Se der uma confiança baixa, putz, vamos olhar. A gente também faz a mesma análise por Brent. Então, a gente faz isso por temperatura. Então, nisso, né, tipo, a gente vai tendo esses monitoramentos. Mas também, como eu tenho dia a dia os annotators olhando transação diferente, aí o modelo já faz o quê também? Ele já é um modelo otimizado. Ele manda para os annotators coisa nova. Ele não vai mandar o Carrefour, o Pão de Açúcar, que já foi categorizado lá atrás. Só se ele vier alguma coisa diferente. Então, ele já manda coisa nova. Aí, os annotators já se reúnem entre si, já se conversam e já me levantam a mão. A gente usa muito Google para fazer, né? E para ensinar a ferramenta de você jogar CNPJ ou nome de estabelecimento. E aí, às vezes, você fica na dúvida, especialmente se é um estabelecimento pequeno, a gente usa muito recurso do Google Maps para ver a fachada, entender, é um cabeleireiro. Legal. Enfim, então é a inteligência humana que está por trás que ajuda muito. Eu até vi recentemente, eu botei numa das edições da newsletter, no Twitter, assim, um doidão chegou e pegou alguma coisa do cartão e usou o chat GPT pra me falar o que é isso aqui. E aí ele cuspiu uma resposta. Obviamente, eu não sei se ele alucinou, porque às vezes ele faz isso e cria uma coisa na cabeça dele, ou se ele procurou, mas tinha essa história de procurar essa informação pra tentar descobrir o que é. Eu também, lá na minha fatura, às vezes aparecem uns nomes que não dá pra saber. Assim. É nomes fantasias, né? Então não é o nome da loja que você realmente foi. Exato. Tem uma lá, enfim, acho que talvez eu tenha comentado isso em algum momento. Apareceu lá no meu cartão assim, Sul Fluminense e um valor. E eu moro em Volta Redonda, né? É a região Sul Fluminense. Então, Sul Fluminense pode ser qualquer coisa. E falei, pô, que raio é isso? Aí começa minha namorada, a investigar isso. Aí a gente foi, procurou e a gente ficou assim, que era 200 e poucos reais num negócio que a gente não sabia o que era. Falei, meu Deus, velho. Aí caçamos, fomos procurar no WhatsApp pra ver, eu conversando com ela pra ter uma ideia do que era. Foi ver a agenda pra ver onde é que a gente tava. E nada. Aí quando a gente pegou, copiou tudo que tinha na transação, jogou no Google, apareceu. Era uma loja de embalagem, e era o nome lá, embalagens, não sei o quê. E era Sul Fluminense, o jeito que vem no cartão. A razão social, provavelmente. Talvez Sul Fluminense embalagem, sei lá. E aí veio esse troço. Esse é o dia a dia dos annotators. Só que aí você imagina... Pra quem gosta de investigação, é ótimo. Não, CSI, às vezes eles chegam num negócio ali, eu brinco até que vai ter daqui a pouco detetive, mulher com marido, sabe? Quem gosta de jogar GeoGuessr, tipo, de ficar procurando pistas ali. E aí você imagina uma instituição fazer isso pra milhões de consentimentos, né? Que a gente já não vai fazer.
Então, por isso que a gente investe muito e acredita muito no categorizador. Porque a gente acha que é uma ferramenta que vai ajudar muito as instituições financeiras a dar minimamente um primeiro passo para o uso dos dados de Open Finance. Porque a partir dali tem muita pista para correr. E aí eu queria entender um pouco também com você o seguinte. O Bureau vai acabar mesmo com o Open Finance? Não precisa de... Não, os dados se complementam. É muito nítido. Geral Open to Work? Não vai. Ó, essa resposta a gente tem muita certeza. E para quem tá ali no dia a dia de Analytics, né? Quem tá também ouvindo sempre a gente ali, o pessoal de produtos, é muito claro que os dados se complementam. Nada se substitui, se complementa. Pensa, no positivo, até o exemplo que a Carol deu é bem bacana, do cliente que queria saber quem tinha automóvel. Hoje, sem o Open Finance, eu conseguia saber quem tinha automóvel, era o cara que estava talvez com o positivo comprometido ali com financiamento. Ah, tá bom, mas aí eu não vou pegar o cara que já tem o carro quitado. Aí com o Open Finance eu pego. Ah, mas aí na sua conta você não tem nada de automóvel porque você tem um carro de empresa ou porque tá no nome da sua namorada. Meu carro tá assim, tá no nome da empresa. Isso, então eu não vou ver nada, e daí não viu transação. Putz, então eu pego com positivo. Ah, mas será que tem seguro? Eu pego com consultas de seguro que tem no Bureau. E tudo isso ainda não tô vendo nenhum restritivo. Porque você pode estar com uma conta linda, você pode estar com o carro quitado, você pode estar com um monte de consultas ok, e você tá com o nome sujo. Eu esqueci de pagar minha conta da Vivo e aí... Exato. Eu ia falar isso, assim, a Angélica tá dando vários exemplos, a gente pode até voltar, por exemplo, mais básico de análise de crédito, né? Os dados de Open Finance são maravilhosos para você fazer uma análise de crédito, mas não há qualquer garantia de que os dados que aquele consumidor compartilhou com você é a totalidade da vida financeira dele, né? Então, e na verdade, por estudos que a gente já fez, a gente consegue comprovar que 60% a 70% das vezes ele deixa de fora uma ou mais contas bancárias que ele tem. E não compartilha a principal, né, Carol? Não compartilha a principal. Porque ele vai ver, ele vai botar o pezinho na água ali. Isso, é o momento treino. E mesmo se for a principal, esse exemplo que você falou, não paguei a Vivo, você não vai ver no seu fatura. Então, quando você olha só o dado de Open Finance e você toma uma decisão, qualquer que seja, de crédito ou né, de oferta, o que quer que seja, você muito provavelmente estará com uma visão míope. Por isso que a gente tem tanta confiança em dizer que o Bureau não vai morrer. Porque o Bureau, hoje, da forma que o Open Finance está construído, onde há liberdade para o consumidor escolher o que ele quer compartilhar, né? O Bureau ele vem com um papel importantíssimo para a instituição que está tomando a decisão de complementar esses dados e garantir uma visão mais completa. Então é isso, ele compartilhou 2 contas bancárias, lindas, maravilhosas. E aí, de repente, você descobre que ele tem, na verdade, uma terceira conta bancária com uma negativação. E foi daí que veio... Existe o Open Banking, existe o Open Banking com a Serasa Experian. Exato. Legal. Que se vocês forem olhar nosso logo no site, né? Existe o Open Banking com uma visão míope ali, meio blur. E o Open Banking, Open Finance com a Serasa Experian, que daí você já enxerga com muito mais clareza. Legal. Eu quero explorar isso, mas aí no exemplo que você estava falando, assim, uma coisa que às vezes eu explorava um pouco com algumas empresas, assim, olha, se você tivesse dentro de casa, para alguns clientes vai funcionar. Bate o que esse cara tem de dívida nessa conta versus SCR lá. Que aí que você já tem uma noção se é a principal ou não, e aí você segue a vida. Se for informação boa, você vai. Mas aí se o cliente não tem... E aí, os exemplos que a gente deu, e esse é uma visão talvez negativa. Será que ele tem negativação? Será que ele está devendo? Mas a gente consegue complementar visões positivas também, né? Sim, quanto que ele está gastando no positivo, por exemplo. A questão da dívida, na verdade, então, por exemplo, que eu pensei o seguinte... Putz, eu tenho... Beleza, o cartão de crédito mesmo. Isso. Você já tem uma noção se é a conta principal dele. Porque se ele tem mais ou menos, sei lá, X mil usando de cartão. Isso. E aquela conta tá com aquilo ali, fala, beleza, essa aqui é a principal dele. E esse exemplo que você acabou de dar é um complemento com o dado de Bureau. Porque o positivo, né, os dados ali de quanto que tá gastando ali no cartão de crédito, a gente tem dentro do Bureau. Tá? Então, até é isso mesmo, a gente até tem essa inteligência, mas não só olha isso, tá? A gente olha outras coisas para definir se aquilo é uma conta principal ou não. Então, até
Quantas categorias? A categoria, você está gastando ali com conta básica? Está gastando ali com bastante volume de transação? Ou é uma transação que tem R$20, que nem o exemplo da diretora de produtos? Tá? Então, essa análise toda é feita por trás. E aí, por exemplo, eu queria entrar assim, como é que funciona esse tipo de produto na prática, assim. Então, por exemplo, beleza, eu sou uma instituição, eu quero usar dado de Open Finance, hoje eu tô, sei lá, hoje eu já recebo informação, talvez, e não tô conseguindo usar, ou eu nem recebo, quem que vocês atendem, como é que vocês fazem isso? Hoje a gente, né, essas soluções todas que a gente estava comentando aqui são num foco B2B. Então, a gente tem 4 soluções hoje, já olhando para desenvolver outras novas, inclusive a gente já deu alguns spoilers aqui de visão de principalidade de conta e tudo, mas hoje a gente trabalha com o categorizador, uma análise de renda do cliente, bem quebrada, com 7 indicadores diferentes de renda, capacidade de pagamento e o famoso score. Todos eles misturando informações de Bureau com informações de Open Finance. Para que a gente tenha essa fonte de informação de Open Finance, a gente precisa que o cliente, né, nosso cliente, compartilhe conosco. Então, a gente trabalha desde a instituição financeira muito grande até a fintechzinha. E pode ser uma fintech que nem esteja no regulado do Open Finance, que ela está, por enquanto, trabalhando ainda com iniciativa de scrapping. Sim, não tem problema, são fontes de dados, tanto do mundo regulado como do não regulado, a gente consegue trabalhar. Mas aí, por exemplo, como é que funciona, nesse caso, para o cliente ou na jornada, na GPD? Perfeito. Tem que alterar o termos e condições, não sei, o que muda assim? A gente, então, né, todas as nossas soluções são API-based, então esse cliente, ele... vou dar o exemplo aqui de uma instituição financeira média, um banco médio. Ele está no mundo regulado e ele coletou, né, o consentimento, a informação com consentimento. Isso já é suficiente porque, então, nesse exemplo que eu estou dando, né, banco médio foi lá com consentimento, coletou a informação. Esse banco médio, ele é aqui, sob uma visão de LGPD, o controlador daquele dado. O dado é dele, né? Já foi dada a permissão para que ele fique com aquele dado. Aí ele pode nos passar esse dado de Open Finance que ele coletou via API. Nesse desenho, a gente, de novo, eu tô entrando aqui num techniquez, mas acho que vale a pena. A gente está numa visão de LGPD como um operador do dado. Então, ele vai passar para mim, esse banco médio vai passar para mim o dado, eu vou processar, enriquecer, gerar o insight que ele quiser, a estimativa de renda, o score que ele quiser daquele universo de CPFs, vou devolver para ele o resultado e, nesse momento, eu deleto essas informações de Open Finance que eu recebi dele. Eu não integro as minhas bases, eu não armazeno essa informação porque ela não é minha, o consentimento não foi dado diretamente para mim, né? Então, daí, essa forma de atuação, essa jornada, foi um trabalho que eu comentei há pouco, né? Que foi o trabalho que a gente teve que fazer muito com a ajuda de assessoria jurídica, entendendo muito a fundo a regulamentação do Banco Central, para garantir que a gente estava atuando de uma forma, obviamente, dentro do que a regulamentação permitia. Legal. E eu fico pensando assim, quando você recebe essa informação, e aí vocês chegaram ao ponto de criar o score e etc. Nesse caso específico, você fala que não, porque você usa informação, enriquece, devolve para ele e depois deleta. Mas quando vocês foram treinar, vocês usaram informação para treinar. Além de criar um modelo novo, essas informações também impactaram o que vocês já faziam, do tipo assim, de certa forma, eu tô dando uma pontuação de 700 aqui para essa pessoa e, sei lá, e eu aprendi que talvez eu deveria ajustar isso para cima, para baixo, sim. sei lá. A gente exatamente tá nesse momento, tá? A gente viu isso e viu que faria sentido adequar ali o score do... Aí estamos falando direto do consumidor. Isso vai acontecer, só que com consentimento do consumidor ali dentro do Serasa Consumidor. Eu posso chegar lá e falar assim, cara... Isso. É o nosso outro braço, que trabalha lá direto com o consumidor. E aí esse dado é nosso. Legal. E até spoilers está para acontecer, tá? Então fique atento ao Serasa Consumidor. Tô achando que minha nota não tá condizente aqui, dá uma melhorada aí pra mim. E a ideia é até
justamente, né, até aquele papo que a gente estava tendo no início, para educar o consumidor, até indicar, porque a gente vai ver se aquela conta que foi compartilhada é a principal ou não, se está vindo muita... Porque pode ser que você, eu vou compartilhar isso e vou ganhar X pontos, mas talvez não, porque você compartilhou uma que não é uma que tenha tantos dados. Já vai ter um vídeo no YouTube, como aumentar... Como aumentar seu score, como aumentar o score, tem vários. Mas tem lá como aumentar, olha, compartilha aqui e tal. Tem uns que são meio alarmistas, pra não compartilhar de jeito nenhum, já vi uns assim. Não, mas Digital Open Finance, assim. A gente tá por trás da modelagem, a gente sabe que a melhor possibilidade é compartilhar. Que eu fico pensando assim, principalmente no caso, né, qualquer pessoa que tá ouvindo aqui, cara, se você tiver com alguma coisa ruim, muito provavelmente você já sabe. Então talvez só tenha a ganhar compartilhando. É bem isso, eu ia chegar nesse detalhe. É verdade. Então, tipo assim, vai que melhora, né? É meio que nessa linha, assim. Mas assim, voltando lá então nesse exemplo do banco médio ali e tal. Como é que ele trabalha? Então, beleza, a gente passou na parte de consumo, né? Então ele tá usando ou scrapping ou open regulado, etc. E aí, antes dele começar a usar, ele vai e passa isso com vocês e dá uma trabalhada. Obviamente ele deve ter uma árvore lógica ali para saber se ele vai mandar ou não, se ele vai consumir, se ele vai primeiro bater no modelo, no score tradicional de vocês e depois vai... Sei lá, acho que talvez tenha essas regras de crédito. Tem, e até porque, justamente que é complementar, hoje a gente não... A ideia não é ter um score isolado do dado que vem do transacional ali, do Open Finance. A ideia é sempre estar mesclando essas informações. Senão a gente vai estar sendo até injusto com o consumidor, que já tem os dados ali dentro, outros dados, então consultas e até o restritivo, enfim, tudo que ele tem ali dentro que é positivo. Então a ideia é sempre blendar isso, para ter informação mais completa possível, para oferecer um score mais otimizado. E aí, ele passou por isso e vocês devolveram isso na mão do cliente. Como é que ele gera valor a partir disso? Ou quanto vocês entram também nessa parte para ajudar? Porque, enfim, vocês já viveram... Sim, vocês viveram a vida inteira, né? De entregar dados para o cliente, gerar valor. E vocês, melhor do que todo mundo, sabe que se você entregar o dado e o cliente não fizer nada com ele, muito em breve você vai perder esse cliente, né? Porque, enfim, o dado pode ser lindo, mas se ele não usar, não tem jeito. Como é que vocês fazem isso? Tem gente que não tem uma super equipe de dados para colocar lá, tem gente que até tem. Como é que costuma ser essa abordagem? A gente... Então, vou começar pela parte que você me pergunta de como gera valor para o cliente, né? Então, acho que a gente explorou bastante o categorizador aqui. Acho que a gente já falou bastante de casos de uso. Eu vou falar um pouco do renda, do score, do capacidade de pagamento. Hoje, em estudos que a gente já fez, desde que a gente começou a trabalhar, né, com essas informações, a gente já conseguiu comprovar que o score... Quando a gente usa as informações, né, esse blend de informações de Open Finance com o que a gente já tem em casa no Birô, é comprovado que a gente tem um aumento de performance. Então, aí já tem o primeiro benefício. Você está possibilitando acesso a crédito porque você está tendo uma visão melhor daquele cara, né? Às vezes aquele cara nem tinha informação ainda de Birô e com o Open Finance ele passa a ter uma visão. Então, a gente consegue aumentar a performance do score para que essa instituição financeira tenha uma possibilidade de oferecer crédito com menor risco para ela, consequentemente com uma melhores condições, né, para aquele consumidor. Outros estudos que a gente fez, quando a gente junta os dados de Open Finance ao dado de Birô, a gente consegue aumentar a renda de boa parte do público. Legal. Porque aí eu vou voltar naquele exemplo que a Angélica deu da diarista que recebe, ela tem uma renda importante, interessante, mas ela tem muita dificuldade em comprovar essa renda. O Open Finance pode ajudá-la com isso. Então, esse exemplo da diarista, de repente, é um exemplo de uma pessoa que teria dificuldade em comprovar a renda para ter acesso a um crédito que com o Open Finance ela passa a ter. Né? Então, a gente tem até um estudo de um economista nosso, do ano passado, que mostra como o Open Finance vai aumentar o acesso ao crédito para a população brasileira, né? Injetando ali mais de 700 bilhões na economia nos próximos anos. Então, essa é uma forma de você gerar valor, tendo uma possibilidade de fazer uma análise melhor daquele cliente, oferecendo ofertas mais condizentes com o que ele precisa, com o que ele procura, e com condições melhores para ele, né? Porque você está tendo mais informação a respeito dele.
Eu ia explorar um pouco esse lado de... Especialmente que eu passei um pouco por isso recentemente, eu fui ajudar a construir uma área de crédito do zero numa fintech. Uhum. E aí você chega lá, cara, você é equipe, né? Você se faz, tem que fazer tudo lá, né? E como é que eu, por exemplo, como é que eu pego essa informação ou como é que eu tento traduzir isso nos meus primeiros dias? Porque assim, o que eu tenho na minha cabeça? Pô, um time com muita gente de dados e tal, de repente vai querer abrir isso mais, vai querer incrementar com coisas que eles já estão fazendo e melhorar Sim, a decisão. E tem outros que não tem muita sofisticação. Talvez ele vai confiar muito ali na decisão que vocês já estão indicando, ou alguma coisa que vocês estão indicando, vai dar alguma adaptada. E não tem equipe pra fazer isso, assim. E acho que a ideia agora com o Open Finance, acho que tem muita oportunidade de players que não tinham acesso a isso começarem a criar suas decisões de crédito ali e tudo mais. Como é que eu ajudo uma pessoa dessa, assim, que, sei lá, tá saindo do zero praticamente no crédito e falou assim, olha, mas eu tenho oportunidade porque agora o cliente pode trazer esse histórico para mim. Antes eu, sei lá, eu penso muito no mundo PJ, assim, porque muita gente às vezes acaba... A empresa trabalha vendendo um produto, mas se ela não der prazo, ela não vende. Então ela começa a fazer sem querer uma área de crédito, ela se vê envolvida num negócio assim, sabe? Como é que você ajuda assim, essas pessoas no começo de uma operação dessas? Para mim, a primeira coisa que vem em mente é o nosso time a gente tem um time interno de consultoria que trabalha muito próximo dos nossos clientes, né? Aí numa relação B2B mesmo, para ajudá-los a montar essa inteligência de crédito, né? Qual que é a melhor forma... Primeiro, qual que é a sua necessidade, qual que é seu objetivo, e a partir dessa sua necessidade, seu objetivo, vou te ajudar a ver os dados que você tem disponíveis, produtos que eu, de repente, tenha à disposição também, e como a gente junta isso para fazer uma melhor jornada de crédito para você, um modelo de crédito. Então, a gente trabalha dessa forma com os nossos clientes. Até mencionar, nesse início, provavelmente ele tem uma base ainda não consolidada, muito pouca coisa. Então, a consultoria até daria para mostrar primeiro um caso de uso, com o que já existe, até para dar insights, porque muitas vezes isso é uma coisa muito normal. Os clientes chegam, às vezes, os menores, né, sem saber o que eles querem, na verdade. Então, a ideia até de consultoria é orientá-los. Você quer uma política de crédito? Esse seria o melhor momento, ou visando a sua target, visando o que você está vendendo, visando os seus objetivos. E aí, usando produtos genéricos mesmo, que daí a Serasa tem um leque de opções para oferecer. Aí isso, né, que a gente falou, leque de opções cruzando com os dados de Open Finance, leque ainda não cruzando com os dados de Open Finance, aí fica bastante campos ali que ele pode utilizar e a consultoria ajudaria nessa construção. Legal. Que eu acho que o Open Finance vai trazer muita gente para isso, assim. Sim. Eu tenho tido conversas com pessoas que não só Open Finance, né, mas já começaram a olhar pro Banking as a Service e aí estão entrando nesse meio. Aí vê Open Finance, opa, vou ver se eu mexo com isso também. E é legal você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam, a Serasa é muito grande, só tem cliente muito grande. Perfeito. Não é, tá? Não é. A gente atende, a gente faz pilotos ali, né, Carol? A gente tá no dia a dia também de pequenos e médios, tá? A gente tem, inclusive, um segmento comercial e de produtos dedicado a fintechs. Legal. Olhando só a necessidade, né, desse tipo de cliente. E a gente, dentro né, na nossa via de Open Finance lá em produtos, é engraçado que a gente mistura tudo. A gente está falando com o cara da comercial que cuida desde a instituição financeira muito grande e o time comercial também que está olhando a fintech, porque o nosso produto, ele ajuda todos esses públicos, né, do maior ao menor. Então, isso é importante, é bem acessível mesmo. E o legal é que daí a gente tenta, isso que a gente tá na visão piloto, né? A gente nem tá indo na visão consultoria, que entraria no detalhe, mas no piloto mesmo a gente já se reúne e fala o que é o entregável bacana para esse cliente, que é um marketplace, por exemplo. E a gente vai nessa direção. Aí, tem outra pergunta, vocês já responderam ela parcialmente, que era o seguinte, essa questão de categorização, modelo, etc. Todo mundo, de certa forma, todo mundo, mas tem muita oferta no mercado, né? Então você tem players que também faço categorização, etc. E diferenciar isso um do outro não é trivial, assim, né? Você só não é igual um carro, né? Que você olha ainda mais, até carro não dá direito, mas
Você não olha um pro outro e fala assim, eu gostei mais desse aqui porque é mais bonito, né? Você tem que quase que usar. Como é que você diferencia, por exemplo, categorizador, modelo? Como é que você, por exemplo, consegue comparar isso? E se é comum também o pessoal rodar alguns... Porque assim, o próprio Scorpio, quando eu penso assim, será? Pô, geralmente o pessoal... Tem até mais de um fornecedor e aí vai passando, dependendo do caso, ele começa até a ter relevância para comparar. Tem acontecido isso no Open Finance também? Como é que tem sido isso? Sim, sim. A Serasa está muito acostumada, todas as soluções de analytics dela, a trabalhar com o que a gente chama de backtest. Então é isso. Até porque, e aí vou falar de universo Serasa como um todo, não só Open Finance, a gente tem diversos scores na prateleira. Porque cada um vai atender um cliente que tem uma necessidade diferente. Mas como que esse cliente sabe qual é o que vai performar melhor para o caso dele? Fazendo um backtest, né? Então, e a gente trouxe essa experiência do backtest que a gente já trabalhava com outros tipos de produto para os produtos de Open Finance. Então, o cliente tem a possibilidade de fazer um backtest com a gente para comparar mesmo o resultado. O nosso maior interesse é que ele comprove que há benefício em utilizar essas soluções. Porque senão não faz sentido, né? Então a gente ajuda ele a internamente comprovar que há benefício em trocar um score pelo outro, ou em passar a usar um Renda Open Finance, porque ele vai ter um ganho de performance, para que faça sentido para ele seguir como nosso cliente, seguir essa contratação, seguir investindo no Open Finance, porque ele está vendo... Isso é uma coisa que eu ouço muito de cliente menor, especialmente, né? Vale a pena eu entrar no Open Finance? Eu sei que eu vou ter que investir muito. Qual vai ser meu retorno? Isso é natural para um mercado que está começando. A gente tem muito como objetivo assim, ajudar esse cliente a ver que tem, sim, benefício, né? E essa parte de... Assim, quando eu olho pro modelo, a categorização, era um pouco disso. Assim, eu não consigo dizer, olhando de longe, falar assim, putz, um é melhor que o outro. Tudo bem. Pro meu contexto, né? Acho que tem esse disclaimer importante também, porque você pode ter essa diferença de contexto e um performar melhor que o outro. Acho que é um exemplo que eu tenho bem claro na minha mente que o nosso, a gente já recebeu feedbacks, né? E foi demonstrado que o nosso é melhor, até por ser essa questão que a gente tem os annotators, né? Então vai acabar sendo mais preciso. Mas um exemplo, acho que clássico, é o do Pix, que na verdade é um salário. Perfeito. O que acontece? Hoje, vamos supor, eu mando todo mês R$1.000 de Pix para alguém. Isso um categorizador padrão vai categorizar como Pix. O nosso ele já entende que aquilo é um salário. Então, apesar de estar escrito... Ele viu a recorrência... Ele vê a recorrência e vê valor. Então, fez padrão, ele não vai ver só puramente o descritivo Pix. Tá? E isso é uma coisa super... A gente volta por causa da diarista, né? Que é um case de uso legal de inserir no mercado de crédito, né? Ele vai entender que aquilo é a renda daquela pessoa, o nosso categorizador. Então, acho que isso mas isso, de novo, né? É normal, é mais um dia na firma, né? O cliente fazer backtest com diversas empresas ao mesmo tempo e ele chegar nessas conclusões. Legal. A gente guiá-lo para chegá-lo também às conclusões, especialmente no Open Finance, que é muito novo. Aí por isso que até nesse formato de backtest para alguns clientes, para os clientes, né, a gente faz até esses pilotos e até com esse viés, é um banco médio, não, é um banco focado, tipo, é um investimento, é uma empresa de investimento, é um marketplace, já indo com viés de como ele poderia fazer análise de casa dentro da casa dele quando ele receber os dados escorados. Legal. E vocês falaram de case. O que vocês podem contar de case daqui ou de fora? O que vocês podem compartilhar aí de interessante aí que você já tem visto? Podem dividir com a gente. Acho que esse case do exemplo do salário, acho que foi um case bastante bacana. O Pix, no geral, é uma interrogação, assim, para classificar, né? Pix pode ser qualquer coisa. Pix pode ser um restaurante, Pix pode ser... Ontem mesmo, o flanelinha de rua me passou o Pix, que eu estacionei na rua para ele olhar o carro. Ele me passou um Pix. Passou um Pix. Então, Pix, hoje em dia, pode ser qualquer coisa. Então, para a gente conseguir... Para muita gente, o Pix, ele virou uma entidade... Tipo assim, não é dinheiro. Faz um Pix. Faz um Pix, né? Eu fico conformado com isso. Tipo assim, é o Pix de não sei o quê. Cara, é dinheiro, assim. Você não falava, tipo assim, o TED. Tipo assim, não... que o Pix virou a moeda, né? A gente não tem mais a célula, né? Virou uma personalidade. Isso, e é mais leve você falar.
faz um Pix do que fazer bem paga, o boleto, não sei. Boleto é um nome forte. É verdade. Mas o Pix, acho que ele substituiu muito, tipo, me dá R$2, faz o Pix de R$2, né? Então, acho que virou muito isso. Então, esse foi um case de uso que foi bem bacana e foi retorno do próprio cliente, de falar, olha, vocês identificaram um salário aqui que eu fui ver, e daí até o próprio cliente ficou incrédulo. E voltou e falou, não, faz sentido, porque tem a gente explicou, não, realmente, o nosso categorizador, ele olha a recorrência, ele olha valor, ele não vai simplesmente olhar o nome descrito. Então, esse foi um bem bacana que eu acho que a gente recebeu de feedback positivo. O case de renda, né, é esse. Hoje a gente vê que os nossos clientes têm uma dor muito grande em identificar renda com assertividade, né? Então, definitivamente, o nosso produto de renda, aliado ao categorizador, né, que nos permite, por exemplo, identificar renda para um profissional autônomo, que foi o exemplo que a Angélica deu, ou até quebrar as fontes de renda de um cliente, que é o que o nosso produto de renda entrega. O que é uma renda recorrente que ele recebe, uma renda pontual que ele está recebendo, que ele fez um resgate de investimento, ou o que é, por exemplo, uma renda que está vindo de um salário e uma renda que está vindo de outra fonte, porque às vezes a pessoa tem um imóvel alugado, né? Então ela recebe o salário, mas ela tem um imóvel alugado. Então a gente consegue fazer essas identificações. Que na hora de enriquecer você consegue, inclusive, pegar a informação de onde está vindo o dinheiro para cruzar com a sua base. Consigo cruzar com a minha base? Consigo, porque eu estou olhando no detalhe, né, o descritivo transacional daquele cliente. Então, eu consigo ver, de repente, no exemplo que eu dei aqui de um imóvel alugado, poderia conseguir identificar que aquilo todo mês está caindo o mesmo valor. Às vezes pode até ser um Pix que a pessoa está pagando para pagar o aluguel, né? Então, eu diria que o case de identificação de renda, eu acho que é um bem importante hoje. Teve o case também de recuperação de crédito, né? De matriz cruzada, o score usual versus o score com o Open Finance, dando um percentual bom de recuperação de crédito. Legal. A gente teve um case, foi com uma instituição financeira, onde a gente comparou para um grupo... Mas quem não estava pagando recebia? Era um grupo de clientes que ele fez uma análise de crédito no passado, e ele forneceu crédito para essas pessoas. Para algumas sim, para outras não, né? E aí ele pegou esse grupo de clientes, passou para a gente e falou assim, agora eu tenho informação de Open Finance dessas pessoas, me diz quanto que seria o score dessas pessoas se eu tivesse usado lá atrás. E aí, fazendo essa análise, a gente identificou que a gente conseguiria ter reduzido em 4% a inadimplência dele, se ele tivesse usado na época o score Open Finance, porque ele poderia ter identificado, ou de repente ter não dado crédito para alguém, né, que acabou virando inadimplente mesmo, porque o risco era maior, ou até ter aumentado o crédito para uma pessoa que ele identificou com um risco maior, mas na verdade dava para ter confiado mais. No final ia mudar a análise dele. Ele ia mudar os aprovados e rejeitados ganhando mais. Ele ia ganhar mais. Esses dias eu ouvi uma pessoa me contou, eu tô igual aquilo, né? O meu amigo. Mas, primo do meu amigo. Uma pessoa ouviu uma frase e tava me contando, assim, que era o seguinte, e aí tanto faz quem falou, mais a frase. Mas era uma crença de que os clientes do Open Finance são ruins, ou potencialmente ruins. E pra mim, na minha cabeça, eu achei totalmente contra-intuitivo, assim. Porque primeiro eu pensei assim, cara, quem são os clientes do Open Finance? Todo mundo pode ser. Sim, com certeza. Se alguém compartilhou o dado, pô, primeira coisa, assim. E a segunda, se eu fosse pensar totalmente em hipóteses aqui, eu criando 2 cenários extremos. Eu tenho uma pessoa que tá desesperada por crédito, e ela vai compartilhar e vai fazer o que ela, na verdade, compartilhar é só mais uma da forma de fazer. Ela viu o vídeo lá no YouTube de como é que aumenta o limite, como é que consegue cartão, e ela tá tentando de tudo. Mas na outra, a pessoa que tem um histórico bom e tá tentando ver qual é, assim. Então eu não consegui chegar em nenhuma boa hipótese que diz quem é. Acho que tem vários, assim, né? E eu não sei se vocês... Como é que tem sido um contato de vocês, assim, vendo esses clientes, sabe? Acho que a gente vê
a gente vê de tudo. E aí depende do cliente, você vai ver perfil que é realmente Aí depende muito do cliente que chega. Porque vai ter cliente que é isso que você falou, a pessoa desesperada em crédito. Vai ter cliente que é o pessoal que já tá tudo bem, vamos ver o que dá. Ou vamos fazer uma oferta mais direcionada para esse cara, não necessariamente uma oferta de crédito, uma oferta de investimento. E talvez seja isso que o público que já tá bem, tá sentindo falta dentro do Open Finance, o direcionamento de, eu já tô bem de crédito, eu quero talvez eu vou voltar para eu quero um desconto de seguros para conseguir, se eu der esse consentimento, tipo com uma instituição que é seguradora e banco, porque ela não me daria um desconto também nos seguros. Mas esse problema é além do Open Finance, né? Porque oferecer crédito para quem tem dinheiro, isso exato, é fácil. Mas quase isso, padrão. Assim. E é isso que vai além do Open Finance mesmo, né? Que é linkar tudo isso. Sim. Para fazer o que aquele cliente, da ideia é chegar naquele cliente final mesmo, vendo o que ele interessa. Talvez aquele cliente não queira crédito. Exato. No fim, acho que o que a gente vê, porque a gente já testou com muitos clientes, a gente tem muitos clientes, a gente tem conversado com muitos, o que define muito mais o perfil da base de consumidor que vai receber é o perfil da instituição financeira que está te passando, né? Sim. Porque cada um trabalha focado em um perfil diferente de cliente. E eu vejo muito... É quase que uma referência circular, na minha opinião. Qual é o benefício que você está oferecendo, você vai chamar o tipo de público, né? Então, para mim, essa é a referência circular. A gente sempre volta, vou voltar a falar aqui de novo, do benefício que você está oferecendo. E tem essa questão que você falou, né? Da principalidade lá também. Que conta que é essa aqui? Se não, enfim, aí você já tomar a conclusão. São muitos... variáveis para você olhar isso, né? Acho que não dá para simplificar, eu não consigo ver dessa forma, não. E tá aí um case também comparando o Brasil com o internacional que a gente não comentou, quantidade de contas por brasileiro. E isso também era uma coisa que o time de Bulgária, do Reino Unido, tinha muita dificuldade em entender que o brasileiro tinha, na média, mais de 3, 4 contas. Acho que o último número que saiu estava até próximo de 5, acima de 5. Eu sacaneei isso aí, que eu devo ter umas contas 14 digitais. ou mais. Mas aí o meu é para mapear a jornada. Então, mas acontece muito, né? A pessoa pega um financiamento imobiliário em um banco, e aí ela tem uma conta salário no outro, e ela ainda tem uma terceira, que é onde ela junta tudo isso e movimenta. E com as contas digitais isso explodiu. Aumentou o número. Então, isso também é uma particularidade no Brasil que torna mais importante ainda algum indicador de principalidade, para que você tenha mais confiança na análise que você está fazendo com aquele dado que você está recebendo. E vocês já viram algum uso, algum benefício em dado cadastral? Algum impacto? Eu já ouvi algumas pessoas, já tem uma jornada que estava auxiliando no onboarding, se não me engano é do Cicobi. Pode ser que eu... eu sempre... pessoal, desculpa, se não é o Cicobi ou o Cicred. Bom que eu já fico ruim com os dois aqui, falando os dois. Mas, que era uma jornada de onboarding, assim. Então, tentava facilitar um pouco a vida dele ali. Mas eu acho que, sei lá, às vezes pode surgir um contato novo que não tinha, pode surgir alguma coisa diferente, assim. Sim, isso também está sendo olhado, né? É que a base cadastral da Serasa já é muito rica, né? Pelo próprio business. É que você vai lá e você me dá 10 telefones, né? Porque você vai ter todos os telefones da minha vida lá, né? É basicamente isso. Então, claro que daí é mais um dado, talvez agora tenha 11. Mas ajuda a achar o principal, sim. Queria ver com vocês visão, assim, de futuro. Como é que vocês pensam que esse negócio... vai evoluir? O que pode ter de melhoria? Os dados, acho que ainda hoje podem vir meio tortos, etc. Mas, assim, por onde é que vocês acham que a gente pode evoluir, assim, no Open Finance? Eu acredito muito no sucesso do Open Finance. Acho que, todos os números já mostram que a gente está nesse caminho de sucesso. Então, eu acho que as empresas continuarem investindo em coletar esse consentimento, trazer benefício para o consumidor, ajudar nessa questão até de educação financeira, né, para que o consumidor entenda que não tem risco envolvido, que é seguro, que tem benefício para ele.
E aí isso vai fazer a roda girar cada vez mais, né? Porque quanto mais dado você tem, mais possibilidade você tem de criar ofertas, criar produtos, conhecer melhor o cliente. E a partir daí, cada vez mais casos de uso. Então, bom, e aí, chegando finalmente, né, que é o plano do Banco Central e que eu acredito muito, é num open tudo, começar, né, eu falei aqui há pouco sobre possibilidade que o categorizador traz para a empresa varejista, então eu vejo muita chance, né, muita possibilidade, muita oportunidade da gente juntar diferentes dados e sempre em benefício do cliente, sempre pensando em trazer uma melhor experiência para o cliente, uma oferta mais customizada para o cliente, facilitar a vida dele, a jornada dele, seja de crédito, seja de compra, seja de pagamento, enfim. Então, eu vejo com muitos bons olhos. E acredito que, além dos produtos que a gente já vem falando, né, que a Serasa já montou, né, que a gente já vem comentando, já pondo em redes e tal, tem um leque que a gente já está em roadmap, né, que a gente imagina já de melhorias, e ainda vão ter muitos mais. Eu acho que é isso que a Carol comentou. Conforme também a gente for entendendo, né, hoje a gente já entende muito do dado, mas conforme a gente for vendo necessidades novas, essa criação de produto é eterna, tá? E sempre lembrando, né, linkando sempre com o Birô. Perfeito. Para o dado realmente ficar completo e ter uma solução mais otimizada ali para os clientes. Legal. A gente está chegando aqui no final, já queria agradecer a participação de vocês. Mas antes, eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo aqui, acho que é a melhor forma de encerrar o podcast, que eu queria ouvir de vocês alguma história pessoal, alguma coisa, curiosidade que vocês possam compartilhar, que fizeram vocês felizes aí nos últimos tempos. Então, já tenho escutado de tudo aqui, de mudança de cidade, conseguiu viajar com o pai, voltou a tocar numa banda, encontrou com o filho, enfim, já tive várias histórias e queria ver o que vocês podem compartilhar aqui com a gente. Nossa. Bom, vai, eu vou puxar aqui para Não, pode ser qualquer coisa, tá? Não precisa ficar, não, tem que ter uma história sinistra, não precisa. Eu tô num momento super legal de vida que a família toda, na verdade, tá feliz, porque são no mesmo mês, que vai ser o mês de julho, 2 coisas muito boas vão acontecer na família, que é o nascimento da minha sobrinha. Então, eu tenho um irmão mais velho e ele e a minha cunhada vão ter a primeira filha. E, alguns dias depois, meu casamento, que eu tô aí há 1 ano e meio também organizando. Então, é uma coisa que te consome de uma forma muito positiva, gera uma expectativa muito gostosa, une a família, a gente tá botando todo mundo para organizar junto com a gente, acompanhar todos os preparativos. E aí você fica... Já comecei a entrar naquela fase de não dormir direito, pensando como vai ser e tal. Então, acho que esse é um momento bem gostoso, assim, que eu tô vivendo agora. Ah, legal. Animal. Bom, pra quem tá implantando um casamento, o Open Finance fica fácil, né? Fácil. Tudo é referência, né? Imagina fazer os 2 ao mesmo tempo, então. Tudo é referência. Bom, acho que linkando... Acho que é um momento do que tá acontecendo meio que também na empresa. A gente tá para entregar um projeto imenso envolvendo Open Finance. É verdade. Imenso, assim, que estamos trabalhando, assim, não sei nem dizer há quanto tempo, talvez desde o início do Open Finance dentro da Serasa. Então, é um projeto que integra, assim, acho que, não sei que área não participou. Praticamente todas as áreas desse projeto, e daí tem deles... aquele projeto que você está emergindo ali diariamente, então tá chegando. No War Room ali já. Vários War Rooms, War mesmo, né? Tipo, War mesmo. Então, tá chegando a Target, graças a Deus. E eu, daí, linkando pro pessoal, e daí eu vou tirar férias depois disso também. E daí, a minha sobrinha vem do Canadá, e eu tenho 2 filhos. A sobrinha, que a ideia é fazer uma mini creche mesmo. E curtir com a criançada. E fica doida de outro jeito. E daí na volta vai ganhar projeto. Na volta, o projeto continua, né? Porque a equipe continua, mas eu até brinco. O bom de ter filho, que também que você fala, pois agora eu vou voltar a trabalhar pra descansar, né? Tem o 11 anos. Você quer tirar férias pra ficar com eles e quer depois, tá bom, ainda bem que é segunda-feira. Volta pra escola, que eu preciso de um tempo pra respirar. Bem isso. Então acho que é esse momento. Obrigado por compartilharem aqui. Queria agradecer a participação de vocês. Muito legal conhecer mais a trajetória e também um pouco aí dos bastidores, ter essa aula aí do que vocês estão fazendo. E queria deixar aberto espaço para vocês mandarem um recado final pro pessoal.
Fique à vontade que a propaganda é gratuita, então fique à vontade de mandar mensagem para nossa audiência aí também. Legal, bom, primeiro agradecer super o convite, a gente acompanha muito todos os materiais, os podcasts da Let's Open, então é uma alegria a gente poder estar aqui. A gente começou nervosa, mas viu que o papo foi tranquilo também, um assunto que a gente domina e que a gente curte muito falar, que a gente está já há mais de 2 anos aí falando e que dá um baita de um prazer. E de recado, dizer que a gente está aí com muita vontade de ajudar a cliente a fazer case, a criar customização, a fazer alguma coisa diferente. A gente está com um time super legal, com bastante conhecimento. Então, procurem por mim no LinkedIn, procurem pela Angélica. Vou deixar os links aqui no Legal. episódio. Aí mandem mensagem pra gente. Se você tiver alguma dúvida de que a gente pode te ajudar, manda mensagem, que a gente vai pensar em alguma coisa Porque eu acho que o mais legal que eu tenho visto, assim, do Open Finance é como rola uma união, né? De todo mundo que trabalha em concorrente, em parceiro, e todo mundo com um propósito em comum, que é a gente fazer o Open Finance ter muito sucesso no Brasil. Acho que a gente tá conseguindo. E todo mundo com muita vontade de fazer isso acontecer. Então, contem conosco para isso também. Estamos super à disposição, com muita vontade de fazer. Boa. E a emenda é bem isso. E nesse sentido, né? Podem procurar mesmo, não precisa, até fica, né, esse estigma, Serasa, a empresa grande não é, tá? E a gente tá muito aberto também para trocar ideias, né? Super. Trocar ideias mesmo de tudo, dos produtos que a gente faz, e tem às vezes clientes que chegam, não, mas eu tenho uma percepção diferente. Bacana, é isso mesmo, a ideia é trocar, a gente tem muito dado para ajudar, muito know-how também para trocar, e esse pessoal que também tá, né, o que a Carol falou, né, tá tudo muito unido, então é legal mesmo essa troca de ideia, tá? Então, acho que esse é o recado, né? Não precisem se inibir por causa do nome grande que é a Serasa, né? Então, e é isso que a Carol falou, chega pelo LinkedIn, e daí, isso é comum até, né? Eu que tenho mais tempo de casa, é bem comum o pessoal chegar via LinkedIn, aí a gente aproxima, olha, comercial, até o cliente de tal coisa, a gente faz até a ponte, depois às vezes não é nem exatamente com as nossas áreas, mas aí é um canal de entrada, tá? Então, usem sim esse canal de entrada. Acho que é isso. E agradecer muito. E eu realmente também até falei pra Carol se também tava nervosa aqui, mas acho que o assunto fluiu. Foi uma delícia, Obrigada, Gabriel. Eu nem reparei. Então, pessoal, obrigado. E vocês que estão acompanhando, obrigado aí por acompanhar mais um episódio. E fica aquele recado final. Esse podcast não é de graça e você paga ele clicando e se inscrever no YouTube, no Spotify, compartilha lá no WhatsApp da empresa. Que eu sei que você tem um grupo lá sem o seu chefe, você pode compartilhar lá, não tem problema nenhum. Obrigado aí por acompanhar a Let's Open mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço.